A Júlia parece bem mais calma, bem mais focada dessa vez, não é mesmo? Muito diferente da aula passada, quando ela parecia estar tentando resolver todos os problemas da saúde do município ao mesmo tempo. Oi, Felipe. O que você está desenhando hoje? Eu nem sei por onde eu começo. Calma, a gente já vai chegar nessa parte. Hoje a gente continua falando sobre planejamento, mas antes, vamos relembrar os temas mais importantes da aula anterior? Dá uma olhada. Na aula passada, a gente viu o quanto o planejamento é importante para o trabalho do gestor. Falamos também que eleger prioridades evita que o gestor se perca em demandas aleatórias e não atue sobre as necessidades reais da população. E ainda conhecemos o mapa estratégico, uma ferramenta essencial para visualizar o processo de planejamento na gestão municipal do SUS. Mas agora que a Júlia e todos nós entendemos a importância de planejar e de eleger prioridades na gestão municipal do SUS, a pergunta que surge é: por onde começar? A primeira coisa que o gestor precisa fazer é analisar os documentos do planejamento anterior. Vários documentos compõem essa situação. Precisam ser analisados corretamente para verificar o impacto que esse planejamento teve nos indicadores de saúde, que é o segundo espaço que você vai precisar avaliar. A terceira situação que você vai ter que analisar é como é que as pessoas estão vendo esse planejamento. Uma boa análise de situação vai possibilitar ao gestor uma construção de encaminhamentos e de objetivos estratégicos que vão dialogar mais com a realidade do seu município. Antes de conhecer os passos para a análise do Plano Municipal de Saúde, é importante falar um pouco sobre a condução da política de saúde. A condução da política de saúde no município é feita pelos espaços de governança, que são locais onde o poder e as responsabilidades são divididos. Na gestão do SUS, as comissões intergestores regionais são um desses espaços de governança e, claro, a própria Secretaria Municipal de Saúde. A condução da política de saúde no município não pode ser separada das responsabilidades sanitárias que a gestão tem sobre o território. Quando falamos em responsabilidades sanitárias, estamos dizendo que a gestão municipal deve trabalhar pela promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários do SUS. A condução da política de saúde deve ainda dialogar com a realidade local. A realidade local está em constante transformação e o gestor precisa estar atento a essas mudanças e até mesmo prevê-las para que as ações e serviços atendam às necessidades da população. E, por fim, a condução da política de saúde no município também precisa ser pautada pelos princípios e normas do SUS e da administração pública. O gestor que não está atento aos limites normativos do Sistema Único de Saúde corre o risco de praticar improbidade. No SUS, o gestor só pode fazer o que a lei permite, diferente da iniciativa privada, onde só não pode ser feito o que a lei proíbe. A diferença pode parecer pequena, mas se ela for ignorada, os problemas criados podem ser enormes. Em geral, as pessoas costumam entender, a probidade ou a improbidade como algo relacionado a condutas muito típicas, que a gente reconhece como muito típicas de corrupção. Quando há um enriquecimento do gestor, alguma fraude, em que há um recebimento de recursos ou dano ao patrimônio público, mas a lei de improbidade ela é muito mais ampla do que isso. A gente tende a minimizar a importância do planejamento, achando que não planejar ou planejar de forma irresponsável, ou às vezes até sem o cuidado devido, isso não é tão preocupante, mas na verdade isso pode resultar em muitos problemas depois. A gente vê muitos exemplos de gestores que acabam depois executando obras, comprando equipamentos, aderindo a programas ou incentivos financeiros que vêm do Ministério da Saúde e dos estados, sem pensar nisso no contexto das necessidades do município. E depois essa obra, esse equipamento acabam ficando não utilizados ou subutilizados, e isso significa sim
um erro de planejamento, né, um equívoco de planejamento e pode levar o gestor, né, ou agente público a responder depois por improbidade administrativa. E o planejamento também evita a prática de improbidade na gestão municipal. Quando o gestor e sua equipe elegem ações prioritárias, o risco de utilizar recursos para ações que não estavam previstas diminui. O planejamento pode ser ilustrado por um ciclo dividido em 4 momentos. A primeira fase desse ciclo é o planejamento em si. O segundo momento é a execução do que foi planejado. A terceira fase é o monitoramento das ações que foram executadas. E o quarto momento, a análise dos resultados. A gestão planeja, em seguida ela orienta a execução das ações prioritárias, depois a gestão monitora e avalia o desempenho das ações e serviços, para então ela analisar e redefinir o planejamento que será novamente colocado em prática. Os estágios do ciclo de planejamento ocorrem simultaneamente. Planejamos para dar saúde à nossa população. Então, precisamos que esse ciclo, né, de planejar, executar, monitorar e avaliar, ele seja um processo dinâmico, que esteja nas pautas do nosso dia a dia. O tempo todo estaremos articulando para que, de fato, o planejamento ele traduza aquilo que a nossa sociedade anseia e do que ela necessita. O planejamento no SUS deve ser ascendente. Isso quer dizer que o processo de planejamento deve começar no município, se expandir à região e à macro-região de saúde, passar pelo Estado e chegar à União, onde o Plano Nacional de Saúde é elaborado. Quando os 3 entes federativos participam do planejamento no SUS, a capacidade de gerar mudanças é maior. Assim, o sistema está sempre olhando para o futuro e com foco nas necessidades locais. Na condução da saúde, além das necessidades locais, o gestor deve ter sempre em mente o planejamento regional. Tratando-se de um sistema que é hierarquizado, regionalizado, né, que só consegue se organizar através de uma rede de atenção fortalecida, com a necessidade de articulação entre os gestores no âmbito regional, no âmbito estadual, é super importante que os gestores, ao analisar seus instrumentos de gestão, de planejamento, né, a sua responsabilidade frente àquilo que foi pactuado em relação à região e, ao mesmo tempo, identificar se as necessidades de saúde que foram apontadas no seu diagnóstico estão representadas dentro desses instrumentos de planejamento e de gestão. O gestor que participa do planejamento regional mostra para a população o seu compromisso com as necessidades dos usuários do SUS. A participação do gestor municipal no planejamento da região de saúde traz muitos avanços, mas também surgem desafios no processo de planejamento regional. O município não se faz sozinho, ele tem a atenção básica, ele tem o planejamento, a organização das ações, mas ele precisa garantir a atenção à saúde do seu usuário dentro da rede de serviços de saúde. E a rede não se completa no município, né? Assim como ela não se completa na região, mas é preciso que esse caminho do usuário ele esteja desenhado. Né? E essa é uma responsabilidade do gestor. Ele não vai oferecer todas as consultas, todos os exames, todos os atendimentos na sua cidade, mas ele precisa participar do planejamento regional para discutir os pontos de atenção, para discutir as referências, para garantir esse acesso ao seu usuário dentro da rede de serviços de saúde. E isso se faz com a participação no planejamento regional. No planejamento regional também existe um ciclo. O plano municipal prepara e diz o que é necessidade no município. O plano regional vai então estabelecer ações e etapas para resolver as demandas locais. E em seguida, o município modifica o plano municipal para incluir as pactuações regionais. Agora, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a análise do Plano Municipal de Saúde. Até já! O Conasems vem se transformando.
Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Estamos de volta. E antes do gestor e sua equipe construírem um novo plano municipal de saúde, é preciso analisar o plano elaborado pela gestão anterior. Esse plano foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e, por isso, diz muito sobre as necessidades da população e as prioridades na saúde do município. Seguir alguns passos ajuda na análise do Plano Municipal de Saúde. O primeiro passo é comparar as condições atuais de saúde do município com as condições de quando o plano em vigência foi construído. O segundo passo é identificar as diretrizes criadas pelo Conselho de Saúde para o PMS. O terceiro passo é confirmar se os objetivos apontados no plano respondem às diretrizes e necessidades identificadas na época da elaboração do documento. O quarto passo é avaliar se as metas estabelecidas estão de acordo com os objetivos. O quinto passo é verificar o alcance de cada meta apontada no plano municipal. E o passo final é analisar se o PMS tem impacto positivo nas condições de saúde do município. A análise do plano municipal deve levar em consideração as dimensões do diagrama de responsabilidade da gestão municipal. Na dimensão política, é importante analisar como o PMS dialoga com o plano de governo do prefeito. Já na dimensão ética, o gestor deve conferir se o plano atual busca garantir a equidade no acesso ao serviço de saúde oferecidos no município. Na dimensão administrativa, a pergunta que deve ser respondida é se o Plano Municipal de Saúde está contido no plano plurianual do município. E na dimensão técnica, é preciso analisar se todas as necessidades de saúde individuais e coletivas do município foram trabalhadas. A análise do plano atual mostra para o gestor o que deu certo e o que precisa ser melhorado. No caso do município de Céu Azul, a administração anterior tentou dar um passo maior do que as pernas. A gestão planejou chegar a 100% de cobertura da atenção básica em apenas um ano, sem ter recursos e nem equipe suficiente para isso. Isso também mostra que faltou estabelecer metas mais factíveis no plano municipal. A análise do Plano Municipal de Saúde é a primeira etapa do processo de análise de toda a documentação de responsabilidade do município frente ao SUS. Após a análise do PMS, o gestor deve partir para a leitura da Programação Anual de Saúde. A programação, que é o tema desse nosso comentário, ela é a própria instrumentalização, a própria operacionalização do Plano Municipal de Saúde. O gestor irá colocar, as diretrizes, os objetivos, as metas, mas também os recursos financeiros necessários para que essas ações sejam realizadas no ano seguinte. Então, a Programação Anual de Saúde, ela é a base para o processo de planejamento orçamentário do município. Por isso que a Programação de Saúde, ela precisa ser feita no início de cada ano, com base no plano de saúde que está vigente, e ela deve ser feita normalmente até o mês de março, e apresentada ao Conselho Municipal de Saúde para apreciação e aprovação.
o gestor não pode esquecer de dedicar tempo à análise dos relatórios quadrimestrais e anuais de saúde. Esses relatórios devem ter sido aprovados pelo Conselho de Saúde e não podem fugir do que foi programado e orçado. Vamos agora para o estado do Rio de Janeiro. A gente assumiu aqui a Secretaria de Saúde de Niterói no ano de 2020, em março de 2020, logo no início da pandemia. Tivemos logo um desafio que todos têm também no início do governo, que é o desafio de montar, logo nos primeiros meses, consolidar o relatório anual de gestão e estabelecer a partir daí uma avaliação, né? Mediando o relatório anual de gestão, olhando para a programação anual de saúde, para o plano municipal de saúde. A gente tinha uma crítica do Conselho Municipal de Saúde sobre um plano municipal de saúde que vinha se repetindo a cada 4 anos, sem uma avaliação precisa do seu processo, mas também, principalmente, a gente percebeu que não tinha conexão tanto entre o que era aprovado no plano municipal de saúde e os processos que estavam na programação anual de saúde e o relatório anual de gestão até se relacionava com a programação anual, mas a programação e o relatório não se relacionavam com o Plano Municipal de Saúde. Um outro elemento importante que a gente percebeu, e a gente fez um esforço agora, né, em fevereiro e março desse ano, para ajustar, é uma desconexão entre o Plano Municipal de Saúde e a programação anual de saúde em relação aos instrumentos orçamentários. Era quase que como se as prioridades definidas pela Secretaria de Saúde junto ao Conselho, elas não tinham expressão no processo orçamentário, o que levava, inclusive, a uma frustração grande, porque é óbvio, o que não está na peça orçamentária do município, ele não vira política pública, porque uma das questões centrais da política pública é justamente a destinação dos recursos do imposto, dos impostos, dos recursos públicos, para a definição das prioridades. Esse Plano Municipal de Saúde, embora ele tivesse e sempre teve um capítulo de análise das condições de saúde ou da análise da situação de saúde do município, não necessariamente as prioridades definidas dialogavam com essas necessidades. Então a gente resolveu fazer um processo. Um outro elemento importante que a gente percebeu também é que o Plano Municipal de Saúde ele acabava sendo muito técnico, o que dificultava a definição de prioridades por parte do Conselho, mas principalmente o monitoramento também da execução desse plano por parte do Conselho. Vamos para São Paulo. O que nos norteia é o nosso plano. O que a gente tem a obrigação de cumprir tem que estar no plano. E ele também serve na nossa defesa, porque isso não sai só da nossa cabeça. Ele sai de uma situação de toda uma comunidade, das pessoas, dos técnicos e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Tem o Conselho Municipal de Saúde como seu aliado. As discussões são importantes, a gente tem disputas de olhares, mas é nisso que a gente cresce. Aprenda a ouvir, né? A gente não é o sabe tudo. As pessoas estão lá todas para contribuir e todos nós temos um único objetivo, que é fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Essa é a nossa responsabilidade. Para que não tivesse o que acontece sempre em volta e meia com o Plano Municipal de Saúde, para que ele não ficasse na gaveta e a gente seguisse fazendo a política pública sem olhar para ele, a gente está agora, nesse momento, num processo de detalhamento e cada meta está sendo construída pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, ou seja, a partir da definição das prioridades pelo Conselho de Saúde, onde a gente detalha cada microação dessas metas, né? Cada programa e cada ação dessas metas, que é para a gente atingir o objetivo e a meta definida. Então a gente desdobra a meta em um conjunto de ações e essas metas serão monitoradas periodicamente. O Plano Municipal de Saúde terá e será avaliado 3 vezes por ano, no mês de abril, no mês de agosto e no mês de dezembro. A gente apresenta e debate com o Conselho de Saúde, não só a meta, se a gente atingiu ou não, mas detalha as ações que a gente conseguiu fazer
do Plano Municipal de Saúde, do plano de ação para cada meta, dando a oportunidade, sendo um momento de reflexão para a Secretaria de Saúde e para o gestor de saúde, mas dando oportunidade para o Conselho, a cada 4 meses, avaliar esse processo e, portanto, poder acompanhar o que está andando, o que não está andando, o que está dando certo e o que não está dando certo, mas principalmente poder reorientar esses planos. E lembrando que a gente cumpre lei, cumpre norma, e dentro dela, em todas as nossas normatizações está ter plano municipal de saúde, ter programação anual de saúde, ter relatório de gestão, e é isso que realmente fortalece o nosso conselho. Nesse desafio que é fazer gestão do SUS e principalmente no corre-corre do dia a dia, também construir um processo de planejamento que supere e que busque superar os principais entraves estruturais dos nossos sistemas de saúde, é fundamental o apoio do COSEMES aos municípios e aos gestores que acabam de chegar. O gestor municipal precisa e pode contar com um ator fundamental e um aliado que são os COSEMES nos seus estados e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES. A aula de hoje está quase no fim, por isso nós vamos relembrar os destaques do conteúdo. Na aula de hoje, você viu que a condução da política de saúde no município acontece nos espaços de governança. Falamos que o gestor precisa estar atento às responsabilidades sanitárias e à realidade local na condução da política de saúde. Vimos como funciona o ciclo de planejamento na gestão municipal da saúde. E você ainda entendeu que o primeiro passo no processo de planejamento da gestão é a análise do Plano Municipal de Saúde vigente no momento da posse do gestor. Depois de assistir à teleaula, seus estudos precisam continuar no ambiente virtual de aprendizagem. Lá você tem acesso ao conteúdo completo da aula e ainda pode tirar dúvidas com o seu tutor e interagir com seus colegas. E não deixe de seguir o CONASEMES nas redes sociais. Por hoje é só. E na próxima aula nós vamos conversar sobre a organização do planejamento no município. Eu te vejo lá.